Ueba, fala aí galera, eu tô aqui passa de volta para falar de Campeonato Brasileiro. Sim, vamos falar de Campeonato Brasileiro, que terminou mais uma rodada, ainda falta um joguinho, mas terminou uma rodada e tivemos muitas mudanças do que a gente já tinha visto nas outras semanas, nas outras rodadas do Campeonato Brasileiro, porque acabou o primeiro turno, meus amigos, acabou o primeiro turno. E eu quero que você deixe aí nos comentários quem que você acha que vai ser o campeão, quem é o grande favorito, quem foi o melhor jogador e qual foi o melhor time desse primeiro turno. Não precisa ser exatamente o São Paulo que está na liderança, mas quem que você acha que é o time que está jogando o futebol mais bonito no Campeonato Brasileiro. E deixa aí também o seu like e não esquece de assinar o canal e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Eu quero falar um pouco, principalmente sobre os três primeiros times que estão lá na tabela. São Paulo, Internacional e Flamengo. O São Paulo agora praticamente não, focando 100% no Campeonato Brasileiro, mas com um time bem alterado, venceu a Chapecoense lá no Morumbi, né, por 2-0, mais uma vez o Aguirre mostrou que tem um elenco super controlado ali, tem um elenco na mão dele, conseguiu trocar um jogador que fez o gol também. É um time que está aprendendo a propor o jogo cada vez mais e tem entendido as suas limitações para conseguir manter esse nível muito bom no Campeonato Brasileiro que vem mantendo. Acabou, eu acho que lá no fim das contas, lá no final do campeonato, ganhando ou não o título, o São Paulo vai ter comemorado, digamos assim, vai ver que aquela eliminação para o Colón acabou vindo para o bem. O São Paulo há muitos anos, né, há alguns anos, já vem tentando recuperar o seu papel de protagonismo no futebol brasileiro. E eu acho que esse ano mostra uma reestruturação, mostra um time muito mais competitivo, o Aguirre tendo muito mais tempo para trabalhar e dando certo também, né? Digamos assim, dando certo que ele conseguiu acertar e os jogadores estão acreditando na proposta dele. É o time com o melhor aproveitamento do primeiro turno, é o time mais acertadinho sem dúvida, mas para mim não é o melhor time, não é o time que joga o melhor futebol de todos. Ainda acho o Grêmio o time com o melhor futebol do futebol brasileiro como um todo. O grande problema são as divisões, né, que ele tem que fazer, tem que se dividir em vários times para conseguir disputar todas as competições que ele tem. Hoje, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Renato Gaúcho promete que vai focar também agora no Campeonato Brasileiro, já que foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. O Grêmio que venceu o Corinthians dentro do Itaquerão da Arena Corinthians. Agora falando do Inter. Tava falando do Inter. Pra ser bem sincero, eu acompanhei os últimos 3 jogos do Inter. Os últimos 2 eu acompanhei com muito mais afinco, o jogo do Fluminense e o jogo contra o Paraná que eu assisti hoje. O jogo do Fluminense foi um jogo muito estranho que mostrou as maiores virtudes do time do Inter. Um time que conseguiu aproveitar muito bem os contra-ataques e tem uma defesa, digamos, sólida hoje. Tem muitos atacantes, bons atacantes. Aí tem o Nico Lopes, tem o Potker e agora tem o Guerreiro. Mas tem um grande problema no seu meio campo. Eu já disse isso no Twitter, um monte de gente veio me encher o saco, falando que eu não estou dando o devido crédito à vitória do Inter. Não é isso, tá? O Inter no jogo contra o Paraná foi muito diferente do jogo contra o Fluminense. O jogo contra o Fluminense no Maracanã, o Inter ficou totalmente atrás, né? Um Fluminense todo desorganizado, que errou muitas vezes na zaga, errou muitas vezes na saída de bola, e o Inter foi lá e aproveitou todas as chances que teve, certíssimo, um time que se posicionou e conseguiu faturar, digamos assim, muito bem todas as chances que teve, principalmente no primeiro tempo. Já contra o Paraná foi completamente diferente, um Paraná recuado, né, que propôs o jogo um pouquinho mais no segundo tempo, mas o Inter precisava se impor, precisava criar mais chances. E eu achei que no primeiro tempo e metade do segundo, jogou bem, foi abaixo do que deveria para um time que está postulante ao título contra o pior time do campeonato, que é o Paraná. Ficou muito claro que o meio do Inter ainda carece muito de criação, sendo Alessandro carece muito de jogadas de infiltração, o Potker desce muito, o Nico volta muito, mas ainda falta uma cabeça pensante ali no meio do time para conseguir distribuir essas bolas, que não seja só por jogo aéreo. O Potker é bom por jogo aéreo, tem outros bons jogadores também para chegar de cabeça, mas é um time extremo que tem gente muito técnica e que pode melhorar isso. O Dourado é um cara que faz uma ótima saída de bola, o Nico é outro cara, ele recua tanto que ele parece quase um meio campo em muitas situações. E o Potker é um centroavante, mas ele também sai bastante bem, ele sai da área e ele sai bem, ele sabe tocar a bola. Acho que com a chegada do Guerreiro, o Nico Lopes pode ficar cada vez mais recuado, pode ser que faça isso, né? Pode ser que eles façam isso, assim como a volta do Alessandro depois de contusão.
Acho que dentre os 3 times que estamos ali estamos vendo hoje, ele é a grande surpresa, obviamente, é o time tecnicamente mais abaixo dos 3, mas é um time com uma torcida gigantesca, é um time com uma história gigantesca e que pode surpreender. Não acho que tem um elenco para isso, mas a gente vai ver agora no decorrer do campeonato, porque agora esses últimos 19 jogos a gente vai ver vários times perdendo jogadores, né? Por exemplo, a gente vai ver alguns jogadores indo para fora, outros se reforçando também. Pode ser que a gente tenha um contexto bem diferente, principalmente para os times que estão na Libertadores, como por exemplo o Flamengo e outros times como o Palmeiras, como o Grêmio e tudo mais. Vamos ver, vai ser um campeonato bem diferente, já que a Libertadores, a Copa do Brasil e a Sul-Americana vão até dezembro. Falando sobre o Flamengo, eu falei outro dia, fiz um vídeo aqui sobre o Flamengo, falando que ele era o grande favorito do Campeonato Brasileiro. Ainda acho que ele está entre os grandes favoritos, mas é impressionante como esse time não consegue ter regularidade, mesmo com os jogadores mais talentosos do Brasil dentro do seu elenco. Eu ainda acho que sim, Everton Ribeiro, Diego, quem mais que eu posso colocar aqui? Cuejar, o Diego Alves, enfim, cara, tem muitos jogadores bons ali. Vinícius Paquetá, cara, tem muito jogador bom ali dentro. Tecnicamente é um dos melhores times do Brasil, sim, se não for o melhor, e tem um ótimo elenco. Tá, tem um ótimo elenco, jogou com algumas alterações contra o Atlético Paranaense, mas levou 3 gols em 20 minutos. Foi uma sacolada que o Flamengo conseguiu levar do Atlético Paranaense logo no primeiro tempo e caiu 3 posições em 3 rodadas, né? Parece que o cheirinho, toda vez que alguém fala de cheirinho, toda vez que alguém fala de título brasileiro pro Flamengo, o negócio dá ruim, o negócio vai mal. Mas é claro que o time está sentindo a maratona de jogos, é claro que o time está numa fase decrescente depois da boa fase que ele teve antes da Copa, porque depois da Copa o time vem caindo muito de produção, apesar da classificação na Copa do Brasil. Tem agora uma partida de volta no final do mês, na verdade, contra o Cruzeiro, na Libertadores da América, que vai ser um jogo complicado. Lá no Mineirão, o Cruzeiro fez um bom resultado no Maracanã, vamos ver o que vai acontecer. Ainda acho, o Flamengo tem esse problema muito sério de estar em 3 competições, é ótimo por um lado, mas é muito complexo por outro, porque o time parece não conseguir focar e tem a pressão nas 3 competições ao mesmo tempo. Isso é muito complicado, e acho que o Barbieri ainda erra bastante em insistir em alguns jogadores. O Rodinei é um deles, eu acho um absurdo, sempre falei isso aqui, não entendo como que esse cara é titular do Flamengo. É melhor você trocar o Rodinei e o Pará o tempo inteiro, sabe, do que você insistir tanto assim no Rodinei. Eu acho um erro fazer um negócio desse. Por outro lado, tecnicamente o Flamengo tem muito bons jogadores, o Léo Duarte, o próprio Hever, o César que estava no gol hoje, enfim, o Arão é bom jogador também, ele não é ruim, não jogou tão mal hoje, mas o problema é que as falhas hoje, por exemplo, do Rodinei aconteceram o tempo inteiro, né? É muito complicado, e o time tá claramente sentindo isso fisicamente no segundo tempo, apesar de ter chegado um pouco mais, não aguentou nem fazer um gol para conseguir virar esses 3-0 do Atlético Paranaense. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que agora começa um outro campeonato. Tem times numa situação muito mais complicada, como o Flamengo, que tem 3 competições para se preocupar. O São Paulo desponta agora, se preocupando somente com o Campeonato Brasileiro, assim como o Internacional. Mas eu acho que não podemos deixar de lado times como o Palmeiras e o Grêmio. Para mim são elencos excelentes e o Grêmio para mim é o time que joga o futebol mais bonito do Brasil tranquilamente. Tranquilamente, o Renato Gaúcho tem ótimos jogadores na mão e sabe fazer esse time jogar muito bem. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa aí seus comentários, quero saber o que você achou desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro.